Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do jogo do Lulinha. É, meu amigo, é um jogo muito arriscado, porque é um jogo que você só perde. O jogo do Tigrinho é difícil ganhar, tá? O jogo do Tigrinho foi feito para você perder dinheiro. Mas eventualmente você consegue ganhar alguma coisa no jogo do Tigrinho. Agora, o jogo do Lulinha, meu amigo, é uma tragédia. Vamos entender o que o pessoal do antagonista está querendo dizer com isso aqui, porque é basicamente o mesmo que eu falei no meu outro vídeo, né? Eles estão falando sobre aquela pesquisa que diz que o Lula está bem. Agora o Lula está falando as coisas que a população quer ouvir, que a carne não tem que ter imposto, carne para pobre não tem que ter imposto, que não sei o que é lá, que o juros está muito alto, que o dólar está muito alto, não sei o que é lá. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito engraçado isso, né? É o jogo do otário, na verdade, você acreditar nessas lorotas do Lula. Essa notícia foi sugerida por Cultura do L, Peter Fale, Sochi Sul da Rússia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí. O pessoal do antagonista aqui traz uma matéria muito interessante chamado Cuidado para não cair no jogo do Lulinha, né? E a questão disso é que, bom, eu não caí no jogo do Lulinha, você que assiste o meu canal certamente não caiu no jogo do Lulinha. O problema é que a gente está jogando o jogo do Lulinha mesmo sem ter caído nele, né? Porque uma parcela grande da população não para pensar nas coisas e acaba sendo enganada por essas palavras fáceis, por essas frases fáceis, né? Então, vocês lembram, a coisa toda que ele está falando aqui é sobre aquela pesquisa da Genial Quaest, que a gente falou sobre ela aqui, eu expliquei para vocês por que a pesquisa foi feita para ajudar o Lula, né? A metodologia dela foi feita para ajudar o Lula e conseguiu ajudar. O Lula está animado, está dizendo, tá achando que agora voltou a popularidade dele, está todo feliz e coisa e tal. Só que o que eles fizeram no final das contas, né? Primeiro que foi uma alta ridícula, né? 4 pontos percentuais na aprovação, o que é ridículo no final das contas, né? E aí, o que aconteceu? A pesquisa perguntou, como se fossem opiniões do Lula, as seguintes coisas: salário mínimo deve ser aumentado todo ano acima da inflação, né? Opinião do Lula. A verdade é a seguinte, meu amigo, isso daí a maior parte do povo brasileiro acredita nisso. Eu já falei para vocês porque salário mínimo é o contrário, né? Salário mínimo é uma coisa ruim. Ele piora a situação, não melhora a situação de ninguém. O problema é que o idiota do brasileiro típico, quando fala salário mínimo, ele entende que é o salário normal, o salário que as pessoas ganham. E não é, né? Aumentar o salário mínimo não aumenta o salário das pessoas, né? Nem das pessoas que ganham mínimo. Por quê? Embora algumas tenham esse aumento, outras vão ser demitidas, porque simplesmente o que ela gera de valor com o trabalho dela não é mais o mínimo necessário para ser recebido por aquele valor, então a pessoa fica sem trabalho. Salário mínimo não tem nenhuma justificativa, é uma coisa terrível para a economia, principalmente para os trabalhadores, tá? Para grandes empresas, para as empresas de forma em geral, assim, é ruim, mas não é uma coisa terrível. A pessoa faz o planejamento dela considerando aquele salário. Para o trabalhador é que é terrível, porque o trabalhador não tem alternativa, né? Se o trabalhador não consegue um salário mínimo, ele não consegue emprego, ele fica na informalidade, né? Então, os juros no Brasil são muito altos. Pô, até eu concordo com isso. Agora, isso não é uma opinião do Lula, isso é um fato, né? A questão toda que eles deixam de explorar aqui é por que os juros estão altos. É justamente por causa do Lula, né? O Lula que está fazendo esse tipo de coisa, que está levando a isso com as falas absurdas dele, com todo o papo sobre gastança e coisa e tal, né? Inclusive, ele fala aqui no início da matéria que o Lula disse que uma das coisas que a pesquisa perguntou é se tinha alguma coisa a ver o Lula falar com o dólar subir, né? E as pessoas acham que não. De novo, para a população típica, né, não faz uma ligação da coisa com uma coisa com outra. Como é que pode o presidente falar um negócio aumentar o valor do dólar, né? Mas a gente já explicou aqui qual é o mecanismo. O mecanismo é muito simples. O Brasil é um país que, embora esteja com uma economia razoável já há algum tempo, desde a época do Plano Real, ainda é um país frágil, a nossa economia é frágil. Para um governo populista destruir completamente o valor da moeda, né, vir com inflação galopante, chegarmos na hiperinflação, pouco custa. As pessoas acham que não, nunca mais volta a hiperinflação no Brasil. E a verdade não é essa não, cara. Talvez as pessoas que nasceram depois disso, nasceram de 94 para cá, que nunca viveram a hiperinflação, tenham a visão de que não, estamos a salvo, nunca mais isso vai acontecer aqui no Brasil. Mas para nossa pessoa da nossa cidade, que viveu a coisa, sabe como é que a coisa acontece, houve uma época antes da hiperinflação também, né? O Brasil não viveu sempre em hiperinflação.
Houve uma época que não tínhamos hiperinflação. Começaram os militares a gastar dinheiro como se não tivesse amanhã, para fazer o, entre aspas, milagre econômico da década de 70. Sim, a hiperinflação foi em parte culpa dos militares, tá? O milagre econômico da década de 70 é exatamente o que o Lula tenta reproduzir agora, torrar o governo jogando dinheiro pra caramba na economia, na expectativa de criar um crescimento artificial. Isso funciona? Isso acontece? Acontece por um tempo. O problema é que não tem uma vida longa, porque chega uma hora que você não consegue mais injetar estímulos na economia, e ao contrário, né, você começa a ter inflação. E aí que a coisa descamba completamente. Foi o que aconteceu com a Dilma, com o primeiro governo do Lula, e o Lula está querendo repetir agora a mesma ladainha agora, né? A população não percebe que uma coisa está ligada à outra, que no momento que o Lula começa a falar em gastança desenfreada, os investidores, até o pessoal aqui do Brasil, não estou falando de investidor externo necessariamente não, até o pessoal no Brasil mesmo fala, caramba, é melhor pegar meu dinheiro e levar para os Estados Unidos, porque, sinceramente, está ficando arriscado aqui no Brasil, né? O governo estimular a economia, de novo, é bom para todo mundo, até para os empresários. Mas, desse jeito que o Lula está fazendo, de forma irresponsável, isso vai gerar inflação. E a inflação vai comer todos os ganhos e mais um tanto, né? E o pior da inflação é justamente para o pessoal mais pobre. Ainda tem isso, né? Enfim, aqui, ó, juros no Brasil são muito altos. Ok, eu concordo. Carnes consumidas pelos mais pobres deveriam ter isenção de imposto. Bom, eu sou libertário, amigo. Tudo deveria ter isenção de imposto. Imposto é roubo. Imposto é injusto, ilegal, ilegítimo. Não deveria ter nada, deveria ter imposto. É lógico que carnes para os mais pobres também não deveriam ter impostos, né? Aqui, ó. E 67% acham que o governo não deve satisfação ao mercado, mas aos mais pobres, né? Essa é a ilusão de muita gente no Brasil, que o governo governa para os mais pobres, que o governo ajuda os mais pobres contra o mercado. E eles não percebem que é o contrário, o governo é o grande concentrador de renda. Ninguém está melhor do que os irmãos Batista nesse momento, ganhando favores e mais favores do Lula, por quê? Porque é amiguinho, é colega, né? Um monte de empresas, os bancos no Brasil nunca lucraram tanto quanto agora no governo Lula. Por quê? Porque esse papo de que o governo ajuda pobre é só isso, é só papo. Não ajuda coisa nenhuma. O governo é um grande concentrador de renda. Pensa como é que funciona o imposto. O imposto, todo mundo paga imposto. Até o mendigo que tu deu um trocado pro mendigo, ele vai gastar aquilo, vai comprar pinga com aquele trocado que tu deu para ele vai pagar imposto, porque a pinga tem imposto pra caramba. Então, ou seja, o governo é o grande concentrador de renda, pega imposto de todo mundo e junta num caixa, lá num caixa do governo. E aí diz ele que distribui. Distribui mesmo, distribui de forma ineficiente pra caramba, primeiro pros amigos, depois pro resto da galera. Se sobrar alguma coisa, dá pros pobres, no final das contas distribui coisa nenhuma, concentra muito mais do que distribui, né? Então, ou seja, o que ele está chamando de jogo do tigrinho aqui é esse jogo do pessoal acreditar em palavras fáceis, em frase fácil, né? Ah, o juros está muito alto. O juros está alto, é verdade. E daí? Mas a questão não é essa. A questão é como é que você faz para baixar os juros, né? É isso que eu acho que é um grande erro de entendimento. Muita gente na esquerda acha que a esquerda quer que o pobre melhore de vida. Não, todo mundo quer que o pobre melhore de vida. Todo mundo é a favor dos pobres enriquecerem, porque é a melhor coisa que existe. O melhor é uma sociedade com menos desigualdade. A diferença entre a direita e a esquerda é o caminho para chegar nisso. Enquanto a esquerda acha que o governo dando dinheiro para o pobre está resolvendo o problema, não está. A direita acha que é muito melhor dar condições, dar maneiras do pobre trabalhar. Por quê? Porque o governo dando dinheiro é insustentável. O governo sempre perde tanto nas ineficiências do governo que acaba que o que ele distribui não compensa o que ele roubou em termos de impostos e de inflação. E aí o pobre acaba pior do que originalmente. Então, a questão toda não são essas frases fáceis, né? Ah, deveria ter menos inflação. É lógico, todo mundo concorda com isso. Ah, devia ter menos desigualdade, os pobres deveriam ter mais riqueza. Fome é um absurdo, as pessoas deveriam ter o que comer. Todo mundo concorda com isso. Isso não é pauta da esquerda, isso é pauta de todos, né? Ah, que não deveria ter discriminação contra negro, não deveria ter discriminação contra LGBTQ. E tirando uma meia dúzia de fanáticos por aí, lógico, todo mundo concorda com isso. Ninguém quer discriminação, ninguém quer uma sociedade desigual, segregacionista, com as pessoas com ódio e coisa e tal. A questão é o caminho que você toma para chegar nesse resultado, né?
O que o Lula está fazendo aqui, o jogo do tigrinho, é confiar em frases fáceis, é apostar em frases fáceis, porque o povo, sem parar para pensar, acha, não, então é isso, então eu quero a esquerda, porque né, ele falou que vai dar carne mais barata, vai dar picanha para gente, né? O problema é que a internet muda exatamente isso, a internet mostra para as pessoas os argumentos contra essa coisa do governo, né? Enfim, é o que ele alerta aqui, que no final das contas é um jogo de azar, né? O governo não deve satisfação ao mercado, mas aos mais pobres. É preciso questionar, antes de tudo, o que isso quer dizer. O Lula não teria dado satisfação ao mercado ao prometer responsabilidade fiscal? Ele fez isso, né? E mais do que isso, o Lula deu um monte de vantagem para os empresários amigos dele lá, deu um monte de mensagem mesmo, né? O problema todo, o que seria dar satisfação para os mais pobres? Prometer o que não tem como entregar? Esse é que é o problema. O Lula fala, mas não entrega. E é isso que ele fala que é o jogo do Lulinha. O jogo do Lulinha é falar frases fáceis, mas que no final das contas, meu amigo, tu vai perder dinheiro com isso. Então tome cuidado com o jogo do Tigrinho e o jogo do Lulinha. O jogo do Tigrinho também não é bom não, tá? E chega a ser engraçado para mim o pessoal aqui da esquerdista todo animado, né? Não porque o Lula recuperou o seu fôlego, recuperou a popularidade, porque a estratégia do segundo mandato de falar frases fáceis ajudou o Lula e não sei o que lá. Eu espero que eles continuem errando isso daí, porque eles estão errados. Eu espero que eles continuem acreditando nisso daí, porque vão se ferrar nessa brincadeira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.